Olá, seja bem-vindo ao Microsoft TechNet Experience. Meu nome é Paulo Santana, sou MVP em gerenciamento de infraestrutura e hoje vou falar sobre Server Core e seus comandos fundamentais. Essa é a nossa agenda. Inicialmente faremos uma pequena introdução no Server Core e mostraremos alguns benefícios na utilização desse modo de instalação do Windows Server 2008 em um ambiente de rede Microsoft. Após isso, veremos alguns benefícios do Server Core. Depois, quais roles, papéis de servidor estão disponíveis, ou seja, quais funções um servidor com Server Core instalado pode executar. Depois temos as demos. Por se tratar de uma sessão extremamente prática, vamos literalmente botar a mão na massa. Separamos algumas tarefas comuns de administração de um servidor com Server Core e utilizaremos aqueles comandos considerados fundamentais, que todo administrador de redes Windows deve conhecer ao implementar um Server Core. Teremos demos sobre primeiros passos no Server Core, configuração do servidor, configurações de rede, como adicionar ou remover o servidor de um domínio Active Directory. Teremos também a parte de gerenciamento de usuários e, por último, a administração remota. Introdução ao Server Core. Opção de instalação mínima do Windows Server 2008. Durante o processo de instalação, nós temos duas opções. Ou fazemos a instalação completa do Windows Server 2008 com todos os seus recursos, ou então optamos por fazer a instalação do Server Core, com o mínimo de componentes necessários para executar determinados tipos de tarefas que veremos mais para frente. O Server Core está disponível nas versões Standard, Enterprise e Data Center do Windows Server 2008. Podemos utilizar o Server Core em máquinas com arquitetura x86 e também x64. Ele é totalmente gerenciado através de linha de comando. Portanto, administradores Windows que possuem conhecimentos de gerenciamento de servidor apenas através de interface gráfica terão uma ótima oportunidade com o Server Core para se familiarizar com a execução de tarefas via linha de comando. Inclusive, a Microsoft disponibiliza em sua página web o guia Windows Command Line Reference A a Z, que contém todos os comandos disponíveis, não só no Server Core, mas como também em versões anteriores do Windows. Vale a pena acessar este guia. Benefícios do Server Core. Utilizando o Server Core, reduzimos drasticamente as tarefas de manutenção e gerenciamento, pois a quantidade de serviços existentes é bem menor com relação à versão completa do Windows Server 2008. Além disso, com a utilização do Server Core, ocorre uma redução da área de ataque, devido ao menor número de componentes instalados no servidor. Uma boa notícia no aspecto de segurança. Uma instalação do Server Core requer menos espaço em disco, necessitando aproximadamente de 1 GB para a instalação e 2 GB para as operações após a instalação. Isso se deve ao fato de que apenas um pequeno conjunto de binários são instalados. Outra vantagem do Server Core é a possibilidade menor de existência de bugs, também devido ao sistema ser bem reduzido em relação à instalação completa do Windows Server 2008. Roles disponíveis no Server Core. Um servidor Windows Server 2008 com o Server Core instalado pode desempenhar os seguintes roles ou papéis de servidor: Active Directory Domain Service, Active Directory Lightweight Directory Service, pode ser um servidor DNS, pode atuar também como um servidor DHCP, ou um servidor de arquivos, um file server, impressão, streaming, servidor de virtualização e, por último, servidor web com o IIS 7.0, que é a última versão. Nessa demo, eu vou demonstrar a vocês os primeiros passos no Server Core. Vamos efetuar o logon no servidor utilizando a conta Administrator. Para isso, pressionamos as teclas Ctrl Alt Del, entramos com a senha no campo Password e depois clicamos em Enter para iniciar o processo de logon. Ok.
Após o processo, como podemos ver, será aberto automaticamente um prompt de comando, que é a ferramenta de trabalho a ser utilizada no Server Core. A partir do prompt, podemos começar a executar os comandos para administrar o servidor. Mas caso, acidentalmente ou propositalmente, a janela de prompt seja fechada, o que devemos fazer? Bom, a instalação do Windows Server Core inclui o gerenciador de tarefas do Windows, o Task Manager, e a partir dele podemos iniciar uma nova tarefa, que no caso se trata de uma nova janela do prompt de comando. Então clicamos em Ctrl Shift ESC para abrir o Task Manager, que visualizamos agora, é o mesmo das instalações anteriores do Windows e do instalado juntamente com a versão completa do Windows Server 2008. Ok? Temos aí as abas Applications, Processes, Services, Performance, enfim, todos nós já estamos familiarizados com o Task Manager. Para iniciar uma nova tarefa, clicamos no menu File, New Task e digitamos cmd.exe, que é o executável de chamada para o prompt de comando. Clicamos em OK e será aberto o novo prompt. Bom, nós podemos abrir o Task Manager utilizando também o comando task-mgr, que é similar ao conjunto de teclas Ctrl Shift ESC. Ok? Temos aí o nosso Task Manager novamente. Bom, assim como o Task Manager, foram mantidas mais algumas ferramentas de interface gráfica no Server Core. Ou seja, a administração é toda via linha de comando, porém algumas ferramentas foram mantidas. Uma delas é o registro do Windows, chamado a partir do executável regedit.exe. Também é de conhecimento de todos que já trabalham com plataforma Windows. Se trata do mesmo editor de registro que existe nas versões anteriores do Windows e no próprio Windows Server 2008, versão completa. Tá? E aí podemos fazer qualquer tipo de configuração ou personalização necessária. Ok? Outro que foi mantido é o Notepad, notepad.exe, que por incrível que pareça, foi devido ao feedback dos clientes que ele foi mantido, que destacaram a importância do uso para, por exemplo, visualização de logs, edição de arquivos e scripts. Ok? Fazemos aí um pequeno teste e vamos fechar o Notepad. Bom, uma boa dica para os que são iniciantes com comandos de administração e com Server Core é executar o script scregedit.wsf. Como fazemos isso? cscript, espaço scregedit.wsf, espaço /cli. O que esse script faz? Ele exibe algumas das tarefas administrativas mais comuns que podem ser realizadas no Server Core, com os seus respectivos comandos. O script está sendo executado e ele exibe de uma forma bem descritiva alguns exemplos de comandos que podem ser utilizados no Server Core. Ok? As pessoas que muitas das vezes instalem o Server Core e não saibam o que fazer a partir do logon, está aí alguns exemplos de tarefas que podem ser executadas e a partir daí a pessoa já estará se familiarizando. Ok? Bom, nessa demo nós vimos os primeiros passos para trabalhar com o Server Core. Nessa demo, eu vou demonstrar a vocês como realizar algumas configurações no Server Core. Após a instalação do servidor, precisamos realizar algumas configurações no sistema. Primeiro, vamos definir uma nova senha para o usuário Administrator. Nós temos duas formas de fazer. A primeira, pressionando Ctrl+Alt+Del e clicando em Change Password. Ok. Temos aí o usuário Administrator. Abaixo o campo Old Password para setar a senha antiga. E nos dois campos subsequentes devemos especificar a senha nova. Vamos cancelar. Vamos efetuar a troca da segunda forma, utilizando o comando netUser, via linha de comando. Então, a sintaxe é a seguinte: net espaço user, administrator, espaço, asterisco. Enter.
e será solicitada a senha para esse usuário. Devemos confirmar a senha depois. Clicou em OK e a senha foi trocada. Bom, agora nós vamos definir as configurações de data, horário e time zone. Então digitamos Ctrl espaço timedate.cpl. Está aí um outro exemplo de ferramenta em modo gráfico que foi mantida no Server Core. É a mesma também existente na versão completa do Windows Server 2008. Se trata da configuração de data e horário existente no painel de controle. Mas por que usar um componente do painel de controle em modo gráfico ao invés de fazer as configurações na mão? Bom, simplesmente por ser o tipo de configuração que pouco temos que fazer. Em certas ocasiões, é feita apenas uma vez. Além disso, esse componente não tem qualquer tipo de dependência com qualquer outro componente do sistema. Ok? Bom, agora nós vamos trocar o nome do servidor. Mas primeiro vamos visualizar o nome atual. Comando hostname e temos aí o nome atual do servidor, srvdemo. Para trocar o nome, vamos utilizar o comando netdom. E a sintaxe é a seguinte: netdom, espaço, rename computer, espaço, porcentagem, computer name, porcentagem novamente, espaço, barra new name, dois pontos, e aí vamos especificar o novo nome do servidor. Server Core 01. Enter. E será exibida uma mensagem de solicitação de confirmação. Clicamos em Y, yes, o comando foi executado, foi feita a troca. Porém, será necessário reiniciar o servidor. Para isso, utilizaremos o comando shutdown com os parâmetros /S, /R e 0. Enter. E o servidor será reiniciado. Temos aí o servidor sendo reiniciado. Agora entramos com a senha de administrator novamente e efetuamos logon. Bom, agora vamos visualizar se realmente foi feita a troca. Novamente o comando hostname, enter. E temos aí o novo nome do servidor, Server Core 01. Ok? Bom, toda a instalação do Windows após ser feita deve ser ativada. E no Server Core isso não é diferente. Devemos utilizar o script slmgr.vbs para ativar o servidor, ok? Esse script está armazenado na pasta Windows/System32. Então vamos lá. cscript, espaço, slmgr.vbs, espaço, "-xpr". Essa opção "-xpr" exibe a data de expiração da licença do Windows. Temos aí a data correspondente e o horário, ok? Agora nós vamos verificar o tempo restante em minutos e o número de dias. Para isso, vamos utilizar o mesmo script, porém com a opção "-dli". E será exibido o tempo restante em minutos e dias. Ou seja, esse servidor ainda não foi ativado. Ok? Finalmente, vamos ativar o servidor. Para isso, utilizaremos o mesmo script, porém com a sintaxe no final do parâmetro espaço "-ato". Ok. O servidor Server Core foi ativado com sucesso. Temos aí algumas informações referentes a essa instalação. E para verificar se a ativação ocorreu perfeitamente, voltamos à opção anterior já vista, "-xpr, e podemos ver aí que o produto foi devidamente ativado. O servidor já funcionará perfeitamente, sem qualquer tipo de problema com relação à ativação. Bom, para verificar quais serviços estão sendo executados no servidor, temos duas opções. O comando scquery, que lista todos os serviços existentes na máquina, com as suas características, nomes e algumas outras funções. O status dele, se o status
se o serviço está parado, se ele está ativo, se ele está pausado. E podemos utilizar também o comando netstart, que também exibe quais serviços estão sendo executados, porém de uma forma bem mais simples, apenas o nome descritivo do serviço, ok? Bom, nós vamos efetuar a paralisação de um serviço e vamos utilizar o comando scquery, que exibe as informações de forma mais detalhada, ok? Então vamos parar, por exemplo, o serviço de logon secundário, que se chama secondary logon, ok? Que para o Windows, na verdade, se chama seclogon, como podemos ver aí. O nome que é exibido é secondary logon, porém o nome do serviço é seclogon. Então executamos sc espaço stop espaço seclogon e o serviço foi parado. Como podemos verificar isso? Net espaço start. Vemos aí em cima que o serviço estava ativo. Executamos novamente o comando e ele não está mais na listagem. Ok? Ou seja, o serviço está parado. Agora vamos utilizar o comando scstart para executar e ativar o serviço secondary logon novamente. sc espaço start espaço seclogon. Ok, o comando foi executado perfeitamente. Novamente executamos o netstart e temos aí a lista dos serviços ativos e o secondary logon novamente retornou à lista. Ok? Bom, para obter a lista de programas que estão sendo executados no servidor no momento, podemos utilizar o comando tasklist. Ele nos traz a lista de processos que estão sendo executados naquele momento com algumas informações, com o nome, o executável, o ID e a quantidade de memória utilizada por cada processo. Ok? Bom, nessa demo, fizemos as configurações iniciais do servidor Server Core. Nessa demo, eu vou demonstrar a vocês como realizar algumas configurações de rede no Server Core. Comandos de rede, sem dúvida, são os mais utilizados pelos administradores Windows. ARP, ping, tracer, ipconfig, netsh, nslookup, pathping, entre outros. Todos esses estão disponíveis no Server Core, assim como nas versões anteriores do Windows. Então, primeiramente, vamos utilizar o bom e velho ipconfig com a opção /all para obter as informações detalhadas sobre as configurações de rede do servidor. Podemos ver que as interfaces de rede ainda não possuem endereços IP válidos atribuídos. Por padrão, inicialmente, o Server Core buscará um servidor DHCP na rede. E agora vamos utilizar o comando netsh para verificar qual é a conexão de rede correta a ser especificado o IP. Ok? Então vamos lá. netsh espaço interface espaço IPv4 espaço show interface enter. Ok, são listadas duas conexões de rede. A que será feita a configuração é a Local Area Connection, de ID número 2. Ok? Então agora vamos atribuir um endereço IP estático à máscara de subrede e o gateway padrão à interface de rede. netsh espaço interface espaço IPv4 espaço set espaço address espaço name igual aspas 2 aspas novamente, 2 é o ID da conexão, espaço source igual static, espaço address igual, e agora vamos especificar qual é o endereço IP fixo na máquina. 192.168.10.13. Espaço, máscara de subrede, mask, 255.255.255.0. Espaço, gateway igual 192.168.10.13.
254. Enter. Ok, foi executado sem problemas. E agora vamos digitar novamente ipconfig espaço /all e temos aí as configurações de rede especificadas na Local Area Connection, conforme especificamos. Agora, vamos utilizar o comando netsh novamente para especificar o endereço DNS. netsh, espaço interface, espaço IPv4, espaço add, espaço DNS server, espaço name igual a 2, que é o ID da conexão, address igual, agora o endereço do servidor DNS, 192.68.10.200. Enter. Novamente o comando foi executado perfeitamente. ipconfig/all e podemos aí visualizar o servidor DNS especificado, 192.68.10.200. Ok? Bom, agora vamos habilitar o recurso de atualizações automáticas do Windows, que proporcionam a identificação e o download de patches de atualização do Windows. Utilizaremos o script scregedit.wsf. Então vamos lá, cscript, espaço scregedit.wsf, espaço / interrogação. Temos aí o help do comando. Por que vamos no help? Porque precisamos verificar as opções referentes ao recurso de atualizações automáticas. Temos a opção /AU e com a opção 4 estaremos habilitando o recurso e a opção 1 desabilitando. Ok? Primeiramente, vamos verificar se o servidor já está com o serviço de atualizações automáticas configurado. Para isso, utilizaremos o mesmo script com a opção /AU, espaço, opção /V. Enter. E podemos verificar que a chave do registro correspondente ao serviço de atualizações automáticas não tem o valor especificado para a chave AU Options. Ok? Então, voltamos ao script e colocamos a opção /AU, espaço 4. O registro foi atualizado e o servidor já está configurado para receber atualizações automáticas. Para verificar, voltamos ao script e com a opção /AU, /V e temos aí a chave de registro com o valor AU Options corretamente definido. Ok? Agora, para forçar manualmente a verificação dos patches de atualização, utilizamos o comando WAUCLT espaço /detect now, que estará forçando o servidor a buscar novas atualizações. Bom, nessa demo fizemos algumas configurações de rede no Server Core. Nessa demo eu vou demonstrar a vocês como adicionar um servidor Server Core a um domínio Active Directory. Posteriormente, mostrarei como remover o servidor do domínio. Para adicionar o servidor ao domínio Active Directory contoso.com, utilizaremos o comando netdom, com a seguinte sintaxe: netdom, espaço join, espaço servercore 01, espaço / domain, dois pontos, e agora especificamos o nome do domínio, contoso.com, espaço /userd, dois pontos, e agora uma conta que tem o privilégio de adicionar máquinas ao domínio, que no caso é administrador, espaço /password com a senha dessa conta especificada. Ok, é solicitada a senha e é feita a consulta ao domínio sobre as credenciais dessa conta de usuário e pronto, o comando foi executado e a máquina foi adicionada ao domínio. Porém, para validar essas configurações, será necessário reiniciar o servidor. Utilizaremos novamente o comando shutdown, espaço /R, espaço /T, espaço 0 e Enter. O servidor será reiniciado e quando retornar, já teremos a possibilidade de efetuar o logon utilizando uma conta de domínio. Para isso, selecionamos Switch User, Other User e faremos logon utilizando a conta OP Server.
Ok. Efetuamos logon no servidor server core utilizando a conta do domínio contoso.com. Ok. Utilizamos o comando agora set para verificar se a máquina realmente foi adicionada ao domínio. Temos ali abaixo o valor user domain contoso e username opserver. Ou seja, a máquina está no domínio e foi utilizada uma conta do domínio para efetuar logon. Agora vamos verificar se o servidor estabeleceu um canal seguro com o controlador de domínio. netdom, espaço verify, espaço /d, dois pontos, o nome do domínio, espaço server core, que é o nome do nosso servidor. Novamente o comando foi executado perfeitamente. Um canal seguro está configurado entre o servidor e o server core. Bom, agora vamos verificar a lista de controladores de domínio Active Directory existentes na rede. netdom, espaço query, espaço dc, e temos aí a lista. No caso é um único servidor, server01, que faz parte do domínio contoso.com. Ok? Bom, nessa demo, vimos os procedimentos necessários para adicionar uma máquina a um domínio Active Directory. Nessa demo, eu vou demonstrar a vocês como consultar as roles instaladas no servidor e depois como adicionar novas roles. Primeiramente, vamos verificar se existem roles instaladas no servidor. Para isso, utilizaremos o comando oclist. Ok? Clicamos em Enter. E podemos verificar agora que nenhuma role está habilitada neste servidor. Para instalar alguma role, utilizaremos o comando ocsetup, com exceção do Active Directory que continua sendo instalado através do comando dcpromo. Ok? Temos aí na rolagem de tela a verificação de que nenhuma role está instalada neste servidor. Bom, como exemplo, vamos habilitar o serviço de HCP neste servidor Server Core. Para isso, start, espaço /w, espaço ocsetup, que é o comando utilizado para adicionar novas roles, DHCP Server Core. Atenção quanto à sintaxe do comando ocsetup, pois o mesmo é case sensitive. Ok? Foi instalado, rodamos novamente o comando oclist para verificar se a role realmente foi instalada. Temos aí a visualização, já está com o status installed, DHCP Server Core. Ok? Bom, nessa demo, vimos os procedimentos necessários para consultar as roles existentes no servidor e para adicionar novas roles ao servidor. Nessa demo, eu vou demonstrar a vocês como gerenciar usuários e grupos através de comandos no Server Core. Para verificar os usuários existentes no servidor, utilizaremos o comando netuser. Temos aí listados os usuários criados no servidor Server Core, por padrão, Administrator e Guest, que são os usuários criados durante a instalação, os usuários built-in. Vamos criar agora, como exemplo, a conta psantana. Novamente, o comando netuser, espaço psantana, espaço asterisco, espaço /add, add. Especificamos a senha desse usuário, clicamos em Enter, definimos a senha novamente e pronto. O usuário foi criado na máquina. Ok? Utilizamos agora o comando netuser novamente para verificar e temos aí o usuário psantana criado. Ok. Para verificar os grupos existentes no servidor, utilizamos o comando netlocalgroup. Temos aí a listagem dos grupos existentes atualmente no servidor Server Core. Ok. Vamos, como exemplo, criar o grupo local chamado suporte. netlocalgroup, espaço suporte, espaço /add. Executamos novamente o comando netlocalgroup e temos o grupo suporte listado
juntamente com os demais grupos que já estavam previamente criados. Agora, vamos adicionar o usuário P. Santana, que foi criado anteriormente, ao grupo suporte. Para isso, utilizamos net local group, espaço suporte, que é o nome do grupo, espaço P. Santana, que é o nome do usuário, espaço barra add, add. Ok, o comando foi executado com sucesso. Agora vamos executar novamente net local group, espaço suporte, e temos a listagem dos usuários pertencentes a esse grupo, que no caso é o usuário P. Santana, que nós acabamos de incluir. Ok? Nessa demo, nós vimos alguns procedimentos necessários para gerenciar usuários no Server Core. Nessa demo, eu vou demonstrar a vocês como gerenciar remotamente servidores com o Server Core. Podemos administrar remotamente servidores com o Server Core via áreas de trabalho remota, Remote Desktop. Porém, por padrão, esse recurso vem desabilitado no Server Core. Para habilitar, utilizaremos o script scregedit.wsf, que chamamos através de cscript, espaço scregedit.wsf, espaço barra AR, espaço 0. Neste momento, habilitamos o acesso remoto. Ok. Agora vamos verificar se essa configuração foi feita com sucesso. Utilizamos o mesmo script, porém com a opção barra AR, espaço barra V. Ok. Foi feita a configuração corretamente. Agora, a partir de uma outra máquina com Windows Server 2003, vamos acessar o servidor Server Core via área de trabalho. Então, executamos aí o MSTSC, que é o cliente da área de trabalho remota, o IP do nosso servidor Server Core, ok, e conectamos. Ok, agora vamos efetuar logon no servidor Server Core, utilizando uma conta previamente criada, que é Administrator, e temos aí acesso ao prompt de comando que obtemos também quando efetuamos logon localmente no servidor Server Core. Ok? Para verificar se é a mesma máquina, hostname, temos aí Server Core 01. Ou seja, é possível administrar remotamente servidores Server Core através da área de trabalho remoto. Ok? Efetuamos logoff e retornamos à máquina com Windows Server 2003. Nessa demo, vimos como configurar a administração remota de servidores com o Server Core via área de trabalho remota, Remote Desktop. Bom, chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que essas informações sejam úteis no seu dia a dia. Muito obrigado.